E é legal, você falou desse preciosismo da comunicação, né? A gente tem muito esse cuidado de tentar manter uma fala muito empática, então a gente tem medo de falar não, a gente é muito conivente com, sei lá, com um atraso, com o nosso jeitinho brasileiro mesmo, né? Uma coisa bem cultural nossa. Que não é muito bem, como eu posso falar, não é muito bem representado ou bem vista lá fora. Então, lá fora o pessoal, ele é muito fácil para uma pessoa te falar um não, muito seco, um não mesmo. Isso aqui tá bom? Não, não está bom. Não é, tá bom, mas a gente poderia eventualmente mexer naquilo ou naquilo outro. 5 minutos de atraso não está ok. As pessoas têm um respeito muito grande pelo próprio tempo, né, pela própria vivência. E como que esse tempo é gastado. E são muito claras. Isso é uma coisa que é até um pouco difícil, da minha experiência mesmo. Olá, meu nome é Thaísa Candela, sou Developer Relations Expert aqui na Rocket City e você está no podcast Proxy. Não estou sozinha não, Rodrigo Terron, se apresenta pra gente, por favor. Olá, Thaísa, novamente estamos aqui, mais um episódio do podcast Proxy e eu tô super animado, como sempre, mas hoje em especial foi muito difícil começar, tenho problemas de internet e agora parece que tá funcionando, então vai dar certo, a gente vai conseguir gravar e tenho certeza que vai ser um episódio super bacana. E para quem tá chegando aqui, não conhece, ou já viu o Proxy, mas nunca parou para assistir e decidiu hoje parar, assistir o episódio, podcast Proxy é vamos dizer assim, uma experiência de conhecimento sobre o dia a dia de como uma empresa é estruturada, de como as decisões técnicas são tomadas, de como os times se organizam. Se você tem curiosidade de ver por dentro das empresas, né? E a gente tem trazido aqui diversas empresas falando, abrindo a caixa preta, contando segredos, contando muitas coisas legais. Esse é o objetivo do podcast Proxy. E se você está vendo aqui e falou, pô, legal, gostaria de ver outros, já tem muitos episódios do podcast Proxy aqui no canal da Rocket, volta lá, assiste os anteriores. Se por um acaso você acha que, ou melhor, você gostaria de ver alguma empresa, marca a empresa aqui nos comentários. Seria muito legal conhecer essa empresa. Inclusive, algumas empresas que estão participando aqui da segunda temporada foram empresas indicadas nos comentários. E a gente olhou, e aí a gente tira o print, vai lá na porta da empresa e fala assim, olha, a galera tá pedindo, vocês vão participar. Ou até mesmo um desafio técnico, né? Pô, queria muito ver uma empresa que usa tal tecnologia, que tá passando por essa dificuldade e queria saber realmente como que eles solucionam esse problema em produção, né? Pois é, esses dias a gente falou de COBOL, então assim, tem muita coisa legal no podcast Proxy. Estamos tendo a honra de receber aqui a empresa Trio, que é uma software house que tem a sua sede em Boston, é uma empresa de Boston, basicamente, e tem mais ou menos 40 devs para mais de 15 clientes internacionais paralelamente. Então é uma galera que tem um desafio gigantesco. Vocês devem imaginar, né? Quando a gente fala de software house, a gente já tem alguns desafios por si só, né? Flexibilidade, diversas tecnologias, diversas soluções, diversos contextos diferentes. Então, eles vão contar um pouquinho desses desafios que são intrínsecos a cada uma das software houses, né? Todas elas passam por isso. Mas o desafio central que nós vamos tocar hoje é sobre legado. Muita gente gosta de falar do legado, muita gente não quer nem tocar nesse assunto legado, mas a gente vai ouvir um pouquinho dos desafios, dos projetos que eles já passaram, de fato, né, em produção. Pô, como que a gente refatora um legado? Como que a gente mantém o code style? Como que a gente continua aprimorando enquanto a gente sustenta aquilo que já existe? Então vamos entender um pouquinho mais de diversos projetos, lembrando, né, é uma software house, então já tem alguns desafios por si só, que vão se somar a esses desafios relacionados a lidar com o legado. Eu jurava que a gente ia falar de construção do legado. Brincadeira. Mas legado é um tema legal, né? Tem muito desenvolvedor que fica com receio, né? Do tipo, como que eu vou lidar com aquele código feito a gente falou de 20 anos atrás, né? Tem códigos de... Hoje em dia tem legados de 2 anos, né? Você pega um código de 2 anos atrás e já tem um super trabalho e é um desafio, né? E eu acho que a Trio, ela faz muito bem esse trabalho, então... Representando aqui a empresa, temos 3 convidados. A gente está aqui com o Luiz Guilherme, com o Samuel Oliveira e com o Diego. Luiz, começa aí, se apresenta, fala um pouquinho não só da Trio e do teu desafio, mas também da tua experiência antes da Trio, como que você tem consolidado a tua carreira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Meu nome é Luiz Guilherme, eu trabalho na Trio faz mais de um ano como Tech Lead. Eu tenho experiência de mais de 5 anos como desenvolvedor de software full stack. Eu estou falando aqui de Belo Horizonte. Abração pro pessoal de BH. BH, terra boa, hein? Muito bom demais. Samuel, seja muito bem-vindo. Se apresenta também pra gente.
Fala pessoal, tudo beleza? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho como Engineering Manager na Trio. Muito bom, Samuel, seja muito bem-vindo, obrigado por participar aqui com a gente. Para fechar aqui a rodada de apresentação, Diego, seja muito bem-vindo. Obrigado, olá pessoal, obrigado pelo convite também, feliz de estar aqui com vocês. Eu estou na Trio, né? Meu nome é Diego, estou na Trio já faz mais ou menos uns 3 anos. Tenho um background de 9 como engenheiro meio full stack, voltado sempre para software e para web. E atualmente trabalho como tech lead na Trio. Muito bom. Então temos um trio aqui da Trio. participando com a gente. Eu não resisti à piada, Thaís, desculpa. Não tinha pensado nisso. Achei bom. Thaís Candela, por favor, continue. Muito bom. Depois dessa piada maravilhosa, eu queria que vocês começassem contando um pouquinho sobre os projetos. Se a gente tá falando de legado, a gente tem que ter um contexto. Então, antes da gente falar dos desafios do legado, queremos entender quais foram os contextos de projetos que vocês entraram, onde já tinha uma tecnologia definida, um escopo fechado, onde já tinha um código desenvolvido. Então, podem não mencionar nomes, né, aquilo que não fizer sentido, mas podem falar projeto A, projeto B, projeto C, e descrevam pra gente poder, assim, se sentir dentro do projeto, assim, como se a gente tivesse, era um projeto que era um e-commerce, era um projeto de, sei lá, de alguma área específica. Então, tentem explorar um pouquinho aí pra gente essa questão do contexto dos projetos que vocês já participaram, por favor. Um dos projetos que eu trabalhei aqui na Trio foi uma plataforma de freelancers, ou seja, um freelancer se cadastrava lá, fazia seu registro e falava quais são os serviços que ele ia propor para as pessoas. Outros contratadores iam lá, selecionavam essa plataforma, cadastravam seus trabalhos, seus freelas lá, os freelancers competiam por esses freelas, o contratador selecionava esse freelance para fazer esse projeto. Esse projeto começou com um cliente que não era tecnológico, e aí ele comprou um tema de WordPress para fazer essa tarefa. Esse tema de WordPress prometia já resolver todas as dores dele, já ter todas as features, integração com pagamento e tudo mais, o que se mostrou não sendo a realidade no futuro. E ele precisava de algumas outras features que esse tema não tinha. Esse tema ele era todo baseado em uma parcela única, então num projeto fechado. E esse cliente queria fazer um time tracking, então o freela poderia gastar 5 horas ou 6 horas, cobrar por hora, ou então cobrar por trabalho, fazer um híbrido disso aí. Inicialmente a gente foi contratado para poder trazer essas features para esse projeto, né, de trazer o tracking time e tudo mais, junto com uma aplicação para desktop mesmo, para a pessoa instalar no próprio computador. Só que conforme a gente foi estudando esse tema e vendo como que foi feita a construção, a gente percebeu que, primeiro, não tinha integração com pagamento nenhum. A integração que tinha, ela era uma integração que funcionou em algum momento, uns 5, 6 anos atrás, mas já não funcionava nada. E que o próprio plataforma não suportava, não era escalável. Então a gente fez alguns testes de estresse nessa plataforma e com algumas unidades de milhares de usuários ela já não ia escalar. Então viu-se uma necessidade imediata de fazer. Inicialmente a gente pensou em continuar trabalhando nesse projeto e melhorar ele para continuar, mas a gente fez um puxado para o fórum microservices para poder trabalhar com essa parte de traceability, de tempo, de trabalho e tudo mais, para poder dar robustez ao projeto de freela, né, desse comércio de freela. Então, esse projeto ele era em WordPress e a gente escolheu uma tecnologia, a gente escolheu JavaScript para continuar esses microserviços e esses trabalhos por fora. A gente usou Electron com React para poder fazer a aplicação desktop que ia fazer rastreabilidade, e a gente ia ter uma API Node, a gente usou Koa nessa API aí, do mesmo escritor do Express, para poder fazer o papel que o tema do WordPress ia fazer. Então a gente deixou o tema do WordPress simplesmente sendo um front-end visual, cortou o back-end dele e começou a reescrever o back-end dele de fora. Mas a gente tinha que manter as mesmas funcionalidades que já existiam antes, né? Então aí já vem o desafio já. Eita, deu pra pegar, assim, bem em detalhes, né? Um pouquinho aí do desafio de negócio que vocês tinham e também do desafio em relação ao cliente, né? Porque como vocês são uma empresa à parte, tem o desafio de entender até que ponto, né? Vocês, de fato, são à parte, né? Porque, enfim, tem bastante polêmica em relação a isso, né? Pô, eu tô entrando, mas não tô entrando pra ser um terceiro, tô entrando pra fazer parte do time, né? Tô entrando pra poder contribuir e construir junto com vocês, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de cultura e desses desafios também. Muito legal. Obrigada, viu, Luiz? E você, Diego, o que você conta de um projeto bem massa que você participou e que teve bastante desafio com o legado?
Pô, tive realmente uma experiência bacana aí para compartilhar com vocês sobre um projeto bem específico de uma empresa que basicamente ela faz todo o processo do início ao fim de emissão de selo verde para outras empresas. E esse selo funciona de uma forma meio genérica, assim, tanto para empresas, tanto para as pessoas que querem contribuir com esse selo verde, né? Então, esse projeto era em Rails, e tinha muita coisa, muita integração com outros projetos externos, né? Como pagamento, como track logging, enfim, tinha bastante integração e aí o nosso maior desafio era realmente dar continuidade no que já existia, mas sem sempre não ter aquele medo, sabe, de refatorar um código, porque, né, aquela coisa, quando um código é bem antigo e estável, a gente não pode ter medo de fazer qualquer alteração. E especificamente nesse projeto, eu tinha bastante, eu mesmo, sofri bastante tentando refatorar algumas partes, exatamente por falta até de uns testes automatizados para garantir dar uma segurança maior. E também mesmo pela escrita do código, em algumas partes não era aquela, sabe? Quando você pega um projeto meio andando assim e não tem, tipo, um padrão seguido, um conceito bem definido, né? No Style Guide, a coisa pega. E foi um desafio interessante. Um projeto legal que a gente entrou pela metade, inclusive um dos projetos atuais, é de rastreabilidade, que envolve o processo da criação de um produto, desde a matéria-prima, todas essas etapas. Então, a gente tem que criar um processo para ter acesso a cada um desses elementos em cada uma dessas etapas, até chegar no produto final. Esse projeto ele é todo em JavaScript hoje e realmente um dos desafios é essa parte da refatoração. A gente vê muita coisa que pode ser refatorada e é difícil criar um ponto ali onde que, beleza, vamos refatorar, vamos parar tudo, até onde que isso pode agregar valor para o cliente, ou até onde que isso vai agregar valor apenas para a equipe de desenvolvimento. Então, acho que esse é o nosso principal desafio hoje. Legal, Samuel, muito bacana. Você tem um background técnico, né? De desenvolvimento de software. Sim, correto. Maravilha. E hoje você está num papel de Engineer Manager, né? Então, você... hoje você não pode olhar apenas só para os interesses técnicos, né? E de código, mas você tem um papel muito estratégico nessa questão de fato, de estar entre ali o negócio e a tecnologia, certo? Com certeza. Por ter esse viés, eu acho que no coração eu ainda sou desenvolvedor, apesar de hoje ter um cargo mais gerencial. Então, eu compro as brigas do meu time, eu tento sempre fazer o melhor pelo meu time, claro, sempre levando em consideração os interesses do cliente, mas eu tento sempre ter um meio termo. Legal. Bom, vamos aproveitar que você está falando, então, e já puxar as principais dores desse projeto que vocês estão, né, que você comentou que é o de rastreabilidade, nesse sentido do legado. E aí eu queria que você falasse também como que vocês estão solucionando, já aproveitando e deixando as dicas aqui para quem está assistindo a gente, que talvez esteja vivenciando o mesmo contexto que vocês. Então, as principais dores que vocês enfrentam hoje, né? Escolhe algumas aí, e como que vocês estão trabalhando e desenvolvendo essas questões. Eu acho que é legal falar um pouco assim, como é pegar, primeiro dia, o cliente chega e fala, olha, tem esse projeto aqui e tal, e aí você entra ali no repositório, começa a dar aquela olhada e tal. Como que é eu vou chamar de diagnóstico, né? Como que você faz o diagnóstico de um projeto legado? Porque aí eu acho que é onde surgem essas dores que a Thaisa citou. Olha só, nesse caso, desse projeto específico, antes da equipe de desenvolvimento entrar, eu tive diversas reuniões com o gerente da plataforma que tinha um conhecimento sobre o projeto e eu comecei a criar essa documentação que era até aí inexistente. Então, acho que o primeiro passo foi realmente começar a arrumar o terreno para a equipe de desenvolvimento chegar. Falando desse projeto que a gente estava falando agora, uma das grandes dores que a gente teve com ele é que o que realmente estava pronto, por assim dizer, era a estrutura de dados dele. A própria lógica e tudo mais não estava muito bem montada e muito bem clara, não existia nenhuma documentação. Então o primeiro passo nosso foi chafurdar no banco de dados, entrar nos datasets e tentar entender exatamente quais eram os dados que estavam sendo guardados, como que é guardado esses dados, porque não existia uma documentação, a gente não sabia exatamente como que eram feitas as coisas. Então a gente foi entrando no banco de dados, então tem eventos, esses eventos eles guardam transformações ou então entregam
entregas ou então deliveries, e a gente teve que começar um processo de destrinchamento e de documentação deles, falar, existe essa tabela se relaciona dessa maneira com esse outro ponto, e saber em alto nível quais são as regras de negócio que esse usuário, que essa estrutura tenta implementar, por que ela foi feita dessa maneira, e como que a gente consegue descobrir isso num projeto que não tem guia nenhum. Então é entrar no repositório, ler muito código, tentar entender como que funciona e o que foi buscado, implementado naquele código ali. É quase uma engenharia reversa, né? É totalmente engenharia reversa. Muito bom, muito bom. E você, Diego, o que você comenta com a gente? Desde a pergunta do Terron ali, né, do diagnóstico, beleza, né, cheguei e agora, né, não pode sentar e chorar, tem que fazer alguma coisa. Essa exploração, né, como que foi pra você e os principais desafios que você percebe? Eu acho que foi muito, inclusive, muito parecido com o que o Luiz citou, né? Eu lembro dos primeiros dias, realmente, ser aquela coisa, a cena bem clichê, assim, né? Toma aqui o link do repositório, no caso, dá uma olhada, vê como funciona, tenta rodar na sua máquina, aquela coisa bem... Só que aí começou as dores, realmente, né? Desde o setup. Você já pega aquele projeto, tem 1 milhão de dependências, heads pra cá, Postgres pro lado e sei lá, tipo, várias coisas na época. E o primeiro passo, o primeiro desafio foi realmente rodar, né? Fazer o setup dele. E muito depois disso, né, que é questão de, tipo, alguns, acho que foi 1 ou 2 dias fazendo esse setup, tentando entender mesmo. Aí, realmente, teve a questão de estrutura de dados, a gente precisava dar uma entendida como foi compreendido, como foi acertado, porque a falta de documentação era bem grande. Eu lembro de não ter muita coisa escrito. E... fora a estrutura de dados, a gente também teve o desafio de entender realmente, literalmente, o código, o estilo, porque parecia muito, eu tinha muito sentimento de que aquele código estava muito, tipo, muita coisa duplicada, redundante, e cada programador dava o nome de um conceito, o mesmo conceito com nomes diferentes, era bem... Então, a gente teve esse desafio, né, de entender o que o código dizia, né. Eu gosto de falar que o código em si, ele é como se fosse um refinamento, né, da conversa do desenvolvedor com a máquina. Só que, tipo, essa linguagem, ela tem que ser ainda assim falada por todos os desenvolvedores da mesma forma, né, porque no final das contas a máquina interpreta, mas quem lê e dá manutenção somos nós mesmos, né? E aí isso deu uma pegada. E aí, gente, pegando então, beleza, chegamos, já levamos o susto necessário, fizemos o setup, fizemos o diagnóstico, começamos a entender e a documentar. Chegou o momento de entender o que faz sentido refatorar. E aí, contem pra mim sobre os desafios, tanto de decidir o que faz sentido refatorar e o Luiz mesmo falou, né, do projeto. Pô, vamos fazer um microserviço aqui? E a gente se comunica com o que já tem, porque, tipo, não vai dar pra tocar naquilo ali. E tem coisas que, de fato, você vai refatorar dentro ali do que já tem, né? Então, eu queria que vocês falassem, pô, quando refatorar faz sentido, se vocês tiverem alguma coisa um pouco mais genérica, ou se tiver até mesmo algum contexto específico, e como refatorar. Dado que, como o Diego falou, não tem teste automatizado em muitos desses projetos, não tem como eu garantir que eu vou mexer e que não vai quebrar tudo. E eu não posso quebrar tudo, né? Eu não tenho esse... A gente não pode parar e fazer um task force e parar o projeto por 1 ano ou 6 meses. Tipo, a gente não tem esse privilégio, né? Precisa continuar rodando, precisa continuar inovando, entregando task e mantendo o legado. E aí, o que vocês me falam? Eu acho que nesse tipo de situação a gente tem que ter muito teste end-to-end, tem que ter teste ponta a ponta para ver se você está mantendo você está mantendo a funcionalidade, se você está mantendo a funcionalidade, o core do produto bem montado, e aí esse ponto de saber o que tem que ser refatorado, o que não tem que ser refatorado, é uma área meio cinzenta, mas eu gosto muito de pensar que é o seguinte, se você tem que adicionar novas features, se isso é parte do core do seu produto, tem cores que são muito bem fechados, por exemplo, transformações de volumes ou coisas assim, alguns cálculos eles vão ser perpétuos pelo resto da vida, e você pode confiar nesse serviço e acabou. Mas existem projetos, features, que elas têm que ser crescidas com o tempo, elas têm que ser acrescidas e modificadas, e aí você não pode simplesmente confiar que vai estar tudo funcionando, que vai estar tudo certo, você tem que ter teste end-to-end, e você tem que saber escolher, reescrever as coisas, pensando muito no que é resolução de dor sua como desenvolvedor, né? Eu quero um código bonito, eu quero trabalhar numa coisa com arquitetura muito clara para mim, mas também entender o que é resolução para o cliente, qual é a dor para ele, o que você está trazendo para ele, né? Porque a gente tem que ponderar esses dois lados muito fortemente. É muito nessa pegada de entender que, tipo, para mim, refatoração em si, por exemplo, e lidar com código, ela é uma coisa contínua, né?
Eu nunca vou parar de refatorar. Eu entro num código que eu fiz 2 ontem, eu já estou refatorando. Porque é muito sobre a perspectiva de entender que aquilo, como é um produto que você está continuamente trabalhando nele, a linguagem que ele está escrita, de como você tem que manter ele, também é contínua, é todos os dias. Então, só que ao mesmo tempo, existe, sim, quando é legado, o cliente, dependendo do tipo de refatoração, talvez não adicione valor naquele momento para ele. E é muitas vezes difícil, dependendo, né, mostrar esse valor. E aí até eu lembro, né, de algumas vezes, sim, a gente tem essa paixão de sempre estar melhorando, fazendo melhor no código e escrevendo sempre o que é de melhor, né? Só que, ao mesmo tempo, a refatoração ela é um trabalho mais difícil do que você escrever um código do zero. E isso está, tipo, muito ligado, eu acredito que está muito ligado exatamente porque, como eu citei anteriormente, o código em si, ele é muito daquilo que o desenvolvedor estava sentindo ou pensando naquele momento que ele escreveu. E talvez isso não faça sentido para outros, ou até para ele mesmo num outro momento. Exatamente. E também tem a unidade do código, né? Porque às vezes você vai mexer num projeto e você vai refatorar ele, mas você acaba trazendo uma outra identidade, não respeitando a arquitetura, o estilo, qual foi a solução que foi proposta para aquele problema. Claro que existem vezes que a gente tem que repensar a estrutura, repensar a solução por completo, mas tem vezes que não, e que a gente tem que seguir o projeto, tem que respeitar também qual que é o andamento do projeto. Às vezes você está mexendo num projeto gigantesco e você não pode simplesmente refatorar com outra linha de pensamento uma parte do projeto. Você pode, mas não é desejável, porque senão o projeto ele perde identidade, ele perde as próprias características arquitetônicas, né? Teve até um episódio interessante, eu lembro, de que, no caso, a gente falou o nome de exploração e pisar no território, entender como era o projeto. Mas eu lembro que, nesse caso em específico, nem todo o test coverage do projeto em si, ele não era 100%. Na real, estava bem longe disso. Então, tinha algumas partes cruciais que eram testadas, mas, tipo, em teste de unidade, uma coisa básica. E a gente acabou realmente tendo que fazer um teste um pouco mais high level, tipo end-to-end. E aí, uma forma que a gente encontrou de entender o sistema foi exatamente documentando por testes. A gente fazia os test cases para estar testando e já, ao mesmo tempo, entendendo o sistema. E eu fiz um pouco desse trabalho meio que esporadicamente, de tempos em tempos, mas eu fiz em uma boa parcela do sistema como um todo, assim, em umas partes cruciais, em outras nem tanto. E tudo isso ao mesmo tempo que você julga, tipo, que aqui dá para refatorar agora, aqui não dá, acho que isso vai levar mais tempo. Então tudo é um combinado, tudo é uma ponderação, um julgamento, né? Achei extremamente interessante isso que você falou. Porque muita gente provavelmente pega o projeto e fala assim: vou começar a ler, a documentar, entender o que está acontecendo. E vocês disseram que usaram uma estratégia de já ir fazendo isso junto com os testes, dado que não tinha esses testes. Então, primeiro, antes de tudo, vocês entenderam que fazer os testes ia melhorar o desempenho de vocês como desenvolvedores quando vocês, né, você amanhã, né, você amanhã ia ficar feliz com isso. Você ia estar mais seguro. Tem um ponto de legado, né? Normalmente quando você começa a mexer, começa a quebrar tudo, né? E aí você vai num projeto que não tem teste. Eu achei muito inteligente também você começar criando toda uma estrutura de teste, e aí você tem mais tranquilidade para trabalhar ali em cima do código. E acho que o aprendizado que você obtém durante, né, essa criação dos testes já ajuda você a entender muito a lógica, né, o que o desenvolvedor que criou o legado, o time que criou o legado, colocou ali na hora de fazer o código. E teve umas coisas interessantes no meio desse processo, que, tipo, uma vez ou outra, quando a gente estava realmente escrevendo e entendendo um pouco mais da aplicação, era muito manual mesmo. Primeiro, tipo, literal, abre o browser, clica, vê, entende o fluxo, preenche o formulário daqui, de lá, e depois automatiza, né, para realmente fazer sentido e aquilo virar um test case. Só que durante, a gente, realmente, eu mesmo me lembro de achar algumas issues durante esse processo. E não era issues do que, tipo, eu no começo falei, nossa, isso aqui é um problema. Não, é porque, tipo, não era um comportamento ok, assim, sabe? Por exemplo, validação de campos que não fazia muito sentido, algo nesse sentido, sabe? Então, eu não sei, mas é meio que um padrão, assim. Eu gosto sempre de, primeiro lugar que eu entro, se o código ou o projeto em si não tem uma documentação tipo README ou alguma página central, eu primeiro leio os testes. Faz muito sentido você ler teste.
Ele é a própria documentação, né? Legal. E você, Samuel, qual que é a sua visão sobre essa questão de teste? Será que sempre que eu chego num projeto legado, eu preciso, às vezes o projeto é muito grande, né? Será que eu consigo priorizar a questão de testes, dada a entrega que eu preciso fazer naquela sprint? O que você pode comentar até como um manager, né? Como um dev, mas também como um manager que precisa ali... Tem a entrega, né? Tem o deadline e você precisa guiar os devs e as devs para o melhor caminho possível, né? Claro, claro, isso é uma das coisas que acontece muito. Às vezes a gente tem que tentar frear um pouco o pessoal, porque a galera gosta de refatorar tudo, né? Muitas vezes é, sem dúvida, necessário. Eu vejo o desenvolvimento de software como um organismo vivo, então essa mudança constante, ela necessita de refatoração. Como o Diego falou, uma refatoração contínua é algo bem legal, porque a gente pode fazer ela aos poucos e tentar quebrar menos coisas. Então, nesse ponto de vista, é interessante. Em relação aos testes, eu vejo que é necessário ter testes, pelo menos para o core ali do produto. As funcionalidades principais, é necessário ter testes. Às vezes, dependendo do tamanho da aplicação, a gente não vai conseguir testar tudo. Mas, por exemplo, eu estou num e-commerce, aquela funcionalidade principal de adicionar um produto no carrinho, colocar ele e você conseguir fazer o checkout, comprar, aquilo ali tem que ter testes sólidos em cima disso. Eu não sei se vale a pena, mas já dizia o Uncle Bob, né? Eu lembro de ler o livro dele chamado Clean Code, e ele dizia muito no sentido de toda vez que você vê um código duplicado ou um código que não tem teste ou não faz sentido, é a sua chance de estar escrevendo um nível de abstração ou um test case para a próxima pessoa que pegar, ou você mesmo no momento futuro, ter a chance de não errar ou não ter qualquer risco de não entender aquilo. Porque você está subindo um nível, um passinho a mais da abstração da plataforma ou do produto que você está. E é muito legal tudo que vocês estão falando, assim, tipo, a gente vê muito na teoria, né? Como você falou, o próprio livro Clean Code, muita gente fala na teoria sobre isso. Muita gente fala sobre as boas práticas de teste e tudo mais. E muitas das vezes quem tá ouvindo, por ser muito teórico, acha às vezes que tem que fazer porque é bonito, acha que tem que fazer porque é boa prática. Mas a gente está dizendo aqui de algo muito mais profundo que isso, né? A gente está falando sobre essas técnicas, essas formas de trabalho como uma utilidade para eu amanhã, pro meu parceiro amanhã, para minha parceira amanhã. Ou para outras pessoas que vão tocar nesse código posteriormente. Pode ser que uma hora a trio vá embora, a empresa já está sustentável o suficiente para conseguir tocar ali os projetos, às vezes está contratando dev, está construindo seu time de tecnologia, e a trio pode ir embora num determinado momento, e essas pessoas que vão trabalhar nesse projeto vão pegar o legado que vocês deixaram ali, né? E nem digo legado de código, mas o legado, né? A história, aquilo que vocês estão deixando como um presente para eles e para elas, né? Então tem muito essa questão da experiência da pessoa que tá ali. Mas essas atitudes todas não é pura e simplesmente porque é bonita ou porque é boa prática, mas sim porque vocês entendem o porquê que é importante fazer, certo? Bem legal esse ponto que você colocou, Thay. E geralmente a Thaísa sempre no final, ela pergunta, né? Já virou praxe aqui no Proxy, né? Ela fala, e teve código que foi jogado fora? E eu não vou perguntar se teve código jogado fora, porque eu sei que teve. É uma refatoração, é um projeto legado. Mas a minha pergunta é relacionada à relação com os donos do código, né? Como que é lidar com o time, né? O time core, o time que criou aquela aplicação. Às vezes, imagino que não é a mesma pessoa, mas tem do outro lado do cliente, né? Tem ali desenvolvedores e o desenvolvedor tem um preciosismo, né? Aquela coisa assim, o meu código. Como é lidar com esse dia a dia? Vai lá, Samuel. Existe, sem dúvida, né, essa resistência. Eu acho que o principal fator é mostrar que aquilo ali vai agregar valor. E qual vai ser o valor? Que não é uma tarefa nada fácil, né? A principal coisa vai demorar, vai atrasar porque a gente está refatorando. E como você chega para o cliente e explica para ele que aquela demora de 1 ou 2 semanas, ali na frente a gente vai ter uma agilidade por causa daquilo. Então, eu acho que no final das contas acaba sendo muito da confiança do cliente. Não simplesmente, o Samuel é bonzinho, eu acredito no que ele está fazendo, mas as entregas que o time vem fazendo, vem mostrando isso e é um processo que vai sendo construído mesmo. É uma construção de confiança, né?
Você precisa fazer com que, de fato, a galera confie em vocês através do resultado. E aí eu já quero puxar uma outra perguntinha aqui. Samuel, eu imagino que várias vezes, vocês estão com 15 clientes hoje, mas assim, né, já passaram alguns clientes por aí, alguns times, alguns projetos, e cada cliente tem mais de um projeto, pode ter mais de um projeto, então a gente não tá falando de 15 projetos, a gente tá falando de muitos. E eu imagino que em muitos momentos, vocês tiveram que chegar, por exemplo, e aí vocês podem dizer pra mim, talvez se eu estiver equivocada, ou se realmente isso aconteceu. Cada um de vocês como tech leads, vocês como devs, vocês como de manager, chegar num projeto e falar assim, não vai dar mais pra usar essa arquitetura, não vai dar mais pra usar essa linguagem de programação. Só que toda vez que é falado isso, até mesmo dentro de uma empresa que tem o seu próprio produto, com o mesmo time, vivendo ali na mesma cultura, isso já é polêmico. Ainda mais vocês integrando um time já existente e falando sobre um código já existente também. Como que funciona esse processo quase que de convencimento em relação à troca, né, ou à evolução para uma nova tecnologia, uma nova arquitetura, um novo design? O primeiro passo é, sem dúvida, a confiança que a gente falou. Se não tiver esse relacionamento estreito com o cliente, de confiança, vai ser muito difícil convencer. E o segundo passo é ter uma documentação extensa ali, o que vai ser feito, de como vai ser feito, por que vai ser feito. Então, são muitos testes e muita documentação para poder passar isso para um cliente. Sim, tem que ser bem justificado, né? Porque nem toda refatoração ela é valiosa. Até a gente está citando aqui bastante o livro do Clean Code. Na introdução desse livro do Clean Code, ele fala bastante sobre uma equipe chega no projeto e fala assim, esse projeto não está mais dando o que ele tinha que dar e não sei o quê. Vamos manter ele, mas vamos chamar uma equipe de tigre, de excelentes desenvolvedores para fazer a versão 2.0 desse projeto e aí vai arrasar, vai ser excelente. E isso sim vai resolver todas as nossas dores. E aí a versão 2.0 acaba que nunca sai, nunca evolui e acaba virando, na verdade, o seu legado, ou dor de cabeça 2.0, né? Acho que é muito importante você ter uma visão de contínua melhoria, sempre contínua melhoria, e não da melhoria da solução fácil, da solução, a troca. Então, a gente tem muita vontade, às vezes, de trocar, de refatorar tudo do zero, mas isso tem que ser muito bem fundamentado, muito bem guiado por dados, né? A gente tem essa muita mentalidade de data driving. Até pela questão de custo, né, que isso gera, né? Acho que tem que ser uma decisão assim extremamente mensurada, porque também você começa ali e eu particularmente eu tive uma experiência dentro da Xiaomi, assim, que a gente fez o nosso back-end numa linguagem, aí em determinado momento a gente falou, vamos mudar o back-end para outra linguagem, e eu lembro que foi um esforço gigantesco, a gente envolveu várias pessoas, no meio do caminho a gente falou assim, putz, não vai dar para fazer, e aí assim, cara, e todo o esforço que você teve, porque a gente não desenhou tão bem. Então, e aí hoje a gente tem 2 back-ends, um inteiro, um 70%, e não resolveu o problema. Super legal. E aí, gente, vocês estão falando muito, nessa última pergunta que eu fiz, vocês acabaram falando um pouquinho sobre o quanto vocês ensinam para as empresas, né, que vocês chegam. Mas eu imagino que vocês também devem aprender muito com elas, né? Porque cada uma tem uma vivência, cada uma vive um cenário completamente diferente e vocês devem beber de tanto aprendizado, de tanto conhecimento. Vocês devem ter, né? Eu imagino, times extremamente flexíveis, né? Pessoas desapegadas, né? Porque muda de projeto, muda de tecnologia e tem que se virar, sambar miudinho ali. E, enfim, eu queria ouvir um pouquinho do que vocês tiveram a oportunidade de aprender, seja nesses projetos ou em outros projetos que vocês participaram, com os clientes, até mesmo que tenha impactado na forma com que a Trio trabalha, que vocês como profissionais desempenham o seu trabalho, né, o seu papel ali. Eu acho que eu tenho um pouco a compartilhar nesse sentido. Desde quando eu entrei na Trio, na realidade, eu estou ainda no mesmo time do cliente. Trabalhei por vários projetos, mas ainda no mesmo cliente. E o que eu fui mais apaixonado desde o início também é uma relação muito de amor e ódio. É a melhor definição que eu posso dar. Porque é algo que realmente faz muita diferença na minha vida e me traz paz, que é sobre documentação. Só que, ao mesmo tempo, isso é muito fora da minha zona de conforto ainda hoje, né? E, tipo, o que eu aprendi muito lá, bebi da fonte deles demais, é que, especificamente o cliente que eu tô, ele já tinha uma cultura, uma metodologia, e até as ferramentas certas, né, que eles estão acostumados a escrever, muita documentação.
E a forma não é sobre o ato de escrever documentos ou de ler documentos, mas é mais uma cultura enraizada sobre como pensar. Então, tudo que vocês pensarem, incidentes por e-mail, discussões em uma conversa de uma reunião, deixa eu pensar, como fazer um design de um problema, tudo isso é passado em documento, em uma forma em que outras pessoas, num outro futuro, de uma outra forma, possam colaborar e entender todo o contexto e colaborar sincronamente naquele problema que você está falando. Então, na prática, isso por exemplo, aqui no nosso próprio podcast, se eu estou com um problema por exemplo, de rede, que é o nosso amigo Terron passou hoje uns apertos aí, eu provavelmente daria todo um background no documento explicando que o Terron caiu algumas vezes, isso não é comum, mas quando acontece provoca outras coisas. Eu daria todo um contexto para outra pessoa que for ler e entender o que se passou. Provavelmente eu falaria de possibilidade de como eu resolveria aquele problema e o que eu penso, qual é a melhor sugestão, né? Esse é o primeiro passo do nosso pipeline. Então, tipo, é como se fosse realmente um pipeline, a melhor palavra, assim. A gente passa por refinações de documentos. Esse é o primeiro passo desse documento. E aí um próximo passo para resolver o problema de internet do Terron seria realmente passar por um arquivo de design, onde eu estaria falando mais a nível mais técnico sobre como implementar aquela a sugestão do problema em si. E aí o último passo dos documentos seria o próprio código, né? Que daí já seria realmente o refinamento máximo, a automação já com a máquina. Então, essa é uma relação de amor e ódio, porque você precisa pensar muito, escolher muito bem as palavras para colocar no documento, porque é outra pessoinha do outro lado que vai ler, não necessariamente ela vai entender de primeira, e pode ser que seja daqui 1 ano, 2 anos, então tem que ter tudo suficiente para a pessoa entender daquilo específico e poder contribuir. Isso é bem legal o que o Diego falou, tá? Eu lembrei daquele episódio que teve um convidado que ele falou sobre... Ele falou, se um desenvolvedor não sabe escrever bem, ele não tem espaço para crescer, porque ele não consegue ter troca com o time, né? E isso é o que o Diego falou, tem que escolher muito bem as palavras, né? E eu achei legal que ele falou assim, depois vem o código, né? Tipo, tem muita coisa antes do código. Nossa, gente, tá sendo tão precioso, assim, tudo que vocês estão falando, assim, várias coisas que a gente já veio falando em outros episódios e vendo em outros episódios, vocês estão consolidando aqui nesse episódio de uma forma muito linda, porque quando a gente fala sobre o trabalho de desenvolvedor, a gente tem muita gente que nos acompanha, que aprende a programar com a Rocket City, mas a gente também tem, na verdade, a grande maioria já tá no mercado, já tá lá se desenvolvendo e vem aqui se especializar numa tecnologia ou fazer parte do Experts Club, que aí é para quem, né, quer aprender junto com outras pessoas que trabalham já no mercado. E muita gente fica às vezes tipo, poxa, mas eu decidi ser programador porque eu não queria ver gente, porque eu não queria me comunicar, porque eu queria sentar e só codar. Gente do céu, vocês estão mostrando aqui na prática o quanto pensar é importante, né? Olha só que coisa, né? Eu até costumo dizer, gente, a gente não é chamado como dev para ser cuspidor de código, né? Mas sim para ser um resolvedor de problema, né? Um solucionador de problema. E solucionar problema requer pensar. Seja um pensamento computacional, né? Ou enfim, tipo, ter que pensar na parte de negócio, ter que pensar na parte de produto, ter que pensar no meu time, nas outras pessoas. Tudo que vocês estão falando envolve pessoas, no fim das contas. Então, eu tô achando, assim, extremamente rico tudo que vocês estão dizendo. E, de fato, consolida... Sim, o que a gente falou em praticamente todos os outros episódios do Proxy aqui. Sim, não adianta só pensar, também tem que comunicar, né? Porque muitas vezes a dor vem de um cliente que é um terceiro e você tem que se comunicar com ele para poder absorver, entender e poder construir essa solução junto com ele. Então a comunicação é essencial para isso. Não tem como ter um desenvolvedor que não se comunica e não tem como o desenvolvedor fazer nada sozinho, né? Muita gente gosta de pensar, por exemplo, sei lá, o Linux foi escrito pelo Linus Torvalds. Vai ver quantos commits tem de outras milhares de pessoas que trabalharam lá, empresas. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente demora muito e precisa de uma equipe, de uma construção de realmente o trabalho de formiguinha, de um passa para o outro mesmo. Então tem que ter comunicação, ela é essencial e a documentação ela tem que ser objetiva, pouco ambígua,
muito clara, porque às vezes a comunicação ela atravessa gerações, atravessa anos, outras maneiras de pensar, outras pessoas, Legal. né? E se comunicar em que idioma mesmo? Só pra saber, porque assim, a gente tá falando de uma software house que tem clientes internacionais. Conta um pouquinho sobre esse desafio pra gente. A maioria da comunicação tem que ser feita em inglês. A gente tem, inclusive, vários colaboradores que não são brasileiros, né? Pessoas que vão falar espanhol, vão falar inglês, vão falar outras línguas. A nossa língua oficial é o inglês. É muito importante ter uma comunicação boa em inglês. A gente não cobra tanto... Não é tão importante a gramática, é muito importante a clareza de comunicação. Você saber se expressar bem e ter uma comunicação onde eu consigo te levar do ponto A ao B e consigo te explicar o problema, né? Não necessariamente ter uma certificação de TOEFL ou alguma coisa assim. Não é isso que vai te necessariamente trazer comunicação, né? Eu mesmo aprendi o meu inglês jogando World of Warcraft, coisas assim, né? Acho que muitas pessoas tiveram essa mesma vivência de aprender inglês com jogos, aprendendo mais. E você se comunica, aprendeu se comunicando com outras pessoas, né? Então acho que é muito importante ter essa comunicação e para além, né, do limite da linguagem também, quem se comunica normalmente bem em português tem uma tendência a comunicar bem também em inglês, porque é meio que genérico essa abstração, né, de comunicação. Um agravante que a gente tem nessa comunicação, principalmente a escrita, como o Diego comentou, é essa questão do tom. É muito fácil você perder o tom do que você está falando, ainda mais quando é em outra língua. Então, assim, até esses dias aconteceu de estar fazendo um code review e eu comentar, poxa, tá vendo? Você falou aquilo daquela maneira, eu que falo português, eu consigo traduzir aquilo de uma forma que, beleza, pra gente isso é normal, mas talvez para a pessoa que é nativa, ela vai ler aquilo ali talvez de uma forma um pouco mais agressiva. Então, é um ponto de tomar um pouco de cuidado também. E essa parte de comunicar com times internacionais, nem sempre a gente está falando com americano e com canadense. Às vezes a gente está falando com pessoas que o inglês também é a segunda língua, então envolve a dificuldade de um sotaque, até uma expressão. Então, também existe esse desafio. Legal, e essa questão de achar que uma pessoa objetiva está sendo grossa, mas tem tudo a ver com a cultura também, né? Porque a gente tem uma cultura específica, né? E aí a gente tem culturas como, enfim, alemães, por exemplo, que são vários países europeus, né? São vistos como mais objetivos, mais diretos, um exemplo, né? Então se tem algum... eles são... eles vão dizer não. E eles não estão dizendo isso na maldade. E a gente aqui, por exemplo, já tem esse jeitinho de falar não com jeitinho, né? Enfim, então, vai muito essa questão de cultura também? Vocês já viveram alguma coisa nesse sentido, Diego? Total, na real, né? Principalmente o que você resumiu bem, né? É uma coisa maior, não é sobre a pessoa em si tá falando com você, mas é como a cultura, onde o que ela aprendeu, né? Como um todo, o país ou a região e tal. Então, tipo, eu vejo assim, na real, né, a comunicação em si, né, já dizia, tipo, eu li um livro chamado, acho que era Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, e lá me chamou muita atenção que dizia, tipo, algo assim, no sentido de, quando você está comunicando, a responsabilidade, existe sim o peso da outra pessoa te entender, mas é muito mais sua responsabilidade como comunicador fazer ela entender aquilo que você quer. Então, tipo... o ato de comunicar, principalmente quando você trabalha de uma forma colaborativa com outras pessoas, não é aquele estereótipo máximo de um programador num quarto escuro, só cuspindo código. É literalmente você parar para pensar o que você realmente quer dizer, escrever um documento ou escrever de uma forma que faça muito sentido para quem vai ler, e enquanto você escreve já está apagando, deixando mais sucinto, mais claro, mais entendível, cuidadosamente escolhendo as palavras. Porque, no fim, quando você, por exemplo, vai lá no Slack, ou, né, no nosso caso, é o nosso mensageiro, onde a gente comunica, né, sincronamente, a gente fala, por exemplo, olha aqui, eu queria que você desse uma olhada nesse comentário desse pull request, ou algo nesse sentido. Não, você não pode fazer isso. Porque, tipo, isso a pessoa vai ter que parar, vai ter que clicar no link, vai ter que se contextualizar, entender tudo um monte de coisa antes de colaborar. Não. Primeiro você realmente fala, eu quero que você entre nesse pull request, olha tal linha, eu estou pensando dessa forma e queria saber o que você pensa exatamente nisso. Então, tipo, você encurtou pelo menos 15 minutos da pessoa, e aí sim ela vai ter a maior vontade de te ajudar. Então, comunicação é algo bem complexo e, tipo, todo momento é constante o aprendizado sobre, sabe? Eu me comunico bem pra me ajudar, né, no fim das contas, porque, tipo, se o outro me entender, eu vou me ajudar. E é sempre importante
entender que a responsabilidade, né, do entendimento é sempre de quem comunica, né? Então, se a pessoa entendeu errada, não é culpa da pessoa que entendeu errada, é a gente que não soube se comunicar da forma que ela entende. Então, isso é super importante. Eu até né? gosto de dizer nas minhas aulas que a gente tem que entender muito como a gente codifica a nossa mensagem e se a pessoa que está lá do outro lado ela consegue decodificar. Se a gente codifica de uma forma que a outra pessoa não consegue, ela não tem a chave para desencriptar, a mensagem vai continuar toda zoada e ela vai ficar, ué, o que tá acontecendo? Claro que tem pessoas que às vezes elas não querem entender e tudo mais, mas quando a gente tá falando de um ambiente de trabalho, tá todo mundo ali em prol de um mesmo objetivo. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Se a gente, assim, tiver certeza, fiz tudo o que tava em mim, usei as melhores palavras, os termos que a pessoa entende, utilizei o melhor tom, tudo certinho, aí você pode dormir com a cabeça no travesseiro bem tranquilo. Se você não fez tudo que estava em você, volta lá, conserta, melhora numa próxima, melhoria, tal da melhoria contínua, né? Como o Luiz comentou. E esse é até um ponto que você tinha até citado, né, sobre preciosismo de um programador, quando ele está escrevendo um código, ou ele tem aquela parte queridinha do sistema que ele fez parte e tal. Principalmente quando a gente está, por exemplo, eu estou trabalhando com documentos, entendendo o que o outro parceiro fez, né? Ou revisando até um pull request literal mesmo, para tentar tirar um pouco desses preciosismos, você tira do pessoal. Você fala como você está pensando, o que você pensou na hora que você leu aquele código, e como ele poderia, tipo assim, ser um pouco mais claro muitas vezes, ou que aquela pessoa ganharia utilizando uma outra ferramenta no lugar daquela que ela escolheu, né? Então você meio que tira do pessoal falando, acusando, né? Ah, isso aqui não ficou legal, isso e aquilo. Não, ou você pode sugerir, eu geralmente faço isso, ou até mesmo, tipo, quando eu preciso só ter certeza que a pessoa está no caminho certo, seguindo os nossos padrões, eu cito muito Style Guide. Então tira muito do pessoal, aí esse preciosismo fica um pouco mais simples de lidar. Até porque o padrão, o Style Guide, não foi criado por uma única pessoa, né? Foi um Exatamente. consenso entre todo mundo, aí a questão só de, tá seguindo ou não tá seguindo. Fica, realmente dá uma facilitada aí na comunicação. E é legal, você falou desse preciosismo da comunicação, né? A gente tem muito esse cuidado de tentar manter uma fala muito empática, então a gente tem medo de falar não, a gente é muito conivente com, sei lá, com um atraso, com o nosso jeitinho brasileiro mesmo, né? Uma coisa bem cultural nossa. Que não é muito bem, como que eu posso falar, não é muito bem representado ou bem vista lá fora. Então, lá fora o pessoal, ele é muito fácil para uma pessoa te falar um não, muito seco, um não mesmo. Isso aqui tá bom? Não, não está bom. Não é, tá bom, mas a gente poderia eventualmente mexer naquilo ou naquilo outro. 5 minutos de atraso não está ok. As pessoas têm um respeito muito grande pelo próprio tempo, né, pela própria vivência. E como que esse tempo é gastado, e são muito claras. Isso é uma coisa que é até um pouco difícil, da minha experiência mesmo. Os primeiros contatos que eu tive com clientes externos, eu até tive medo, pensei assim, será que essa pessoa está sendo rude, ela não está sendo feliz, ela não está feliz com o meu trabalho, tem alguma coisa assim? E depois que eu fui entender que não era assim, era muito mais um distanciamento cultural mesmo, e enfim, tem essas nuances. E uma coisa que eu reparo é que mesmo tendo essa diferença de cultura, muitos clientes maneiram um pouco com a nossa equipe, com a nossa empresa, porque eles sabem da cultura do brasileiro que é diferente. Então, eu já vi assim, um code review, por exemplo, internamente da equipe deles, de uma maneira assim, que eu fiquei bem agressiva. Nossa, caramba, eles é normal. Mas com a gente é um tom totalmente diferente, assim, eles respeitam isso, é bem interessante. E essa questão de comunicação é muito legal, é um dos principais valores da Trio. Batido nessa tecla praticamente em todas as reuniões e existe um investimento da Trio em todos os desenvolvedores para isso, sabe? Então é bem legal ver como que um desenvolvedor entra, às vezes um cara muito bom tecnicamente, que tem um pouco de dificuldade nessa área, como que com o passar do tempo ele muda, aquilo ali muda a produtividade dele, não só no time, mas individual também. Uma coisa muito interessante, assim, culturalmente falando, muitas pessoas, assim, por exemplo, quando eu entrei na Trio, eu não levava tão ao pé da letra a comunicação assíncrona, né? Por exemplo, sabe quando você fala com uma pessoa em qualquer mensageiro, no WhatsApp, no Slack, e você meio que fica naquela ansiedade da resposta dela?
Então, tipo, isso literalmente não existe. Essas ferramentas são feitas para comunicar sincronamente. Então, muitas vezes eu vou mandar uma mensagem daquilo que eu preciso, ou daquilo que eu estou pensando, e não vou receber resposta ali na hora, né? É por isso que existe e-mail, por isso que existe documentos, ou esses mensageiros, no caso, né? Então, é uma A parada Trio é muito cultural. 100%, a Trio é 100% remota? Esse é um ponto super legal que você trouxe, Diego, porque quando a gente fala de remoto, eu sempre falo isso, também já falei isso em vários proxies, não é levar o presencial pro remoto, é remoto. Remoto é remoto. É outra coisa. Outra coisa, é outra cultura, né? Então esse ponto que você trouxe, Diego, Exato. é muito passar a ter uma percepção do que é urgente e do que não é urgente, né? O que eu preciso de resposta agora? Será que é mesmo que eu preciso dessa resposta agora? Será que eu não consigo esperar até amanhã de manhã? Pra essa pessoa me responder, sabe? Então, nossa, genial. E aí, um último ponto que eu quero trazer aqui pra vocês, não sei se o Terron quer trazer algum ponto complementar a esse aqui. A gente tá falando de cultura de países. Mas vocês, como uma software house, lidando com legado, lidando com um projeto novo, principalmente no caso do legado, vocês estão chegando numa empresa que tem a sua própria cultura. Sua própria cultura como empresa e a sua própria cultura de desenvolvimento, como vários aspectos que a gente já mencionou aqui. E vocês chegam para somar. Vocês não podem ser, tipo... Se vocês ficarem muito presos à cultura da Trio 100%, vocês vão ser terceiros. Literalmente, aquele estereótipo de terceiros, né? Então, como que é esse desafio de vocês chegarem numa outra empresa, se adequarem, se flexibilizarem, abraçarem a cultura da empresa, mas não perderem a autenticidade, a essência da Trio? Esse é um ponto bem legal, porque no início da Trio, muitas vezes a gente alocava um desenvolvedor ou 2 desenvolvedores para um projeto específico. E hoje a gente está tentando fazer isso um pouco de maneira diferente. A gente está tentando entrar com equipes inteiras, e até é aí que entra o meu papel. Eu estou à frente de uma equipe fazendo um meio termo entre o cliente e a equipe de desenvolvedores. Dessa maneira, a gente consegue manter um pouco mais a cara da Trio, os valores da Trio dentro do cliente. E continuando produzindo da maneira que o cliente espera, mas com a nossa cara. E imagino que é bem comum, né? Como a Trio tem uma cultura forte, que vocês devem influenciar também na cultura das empresas, né? Levar boas práticas, que é algo que eu acho que, assim, hoje a visão que eu tenho de trazer empresas parceiras é muito trazer empresas que tragam boas práticas, né? Empresas que falam assim, olha, a gente já fez muito isso que vocês estão fazendo, peraí, deixa a gente dar esse suporte. Como é isso no dia a dia? Então, isso é legal porque à medida que equipes completas estão sendo integradas no cliente, e essa confiança que a gente já falou algumas vezes vai sendo produzida, alguns projetos acontecem de eles tirarem totalmente as equipes deles e colocarem 1 ou 2 equipes da Trio. Então, isso tem feito toda a diferença para a gente. Poder introduzir essas melhores práticas, as melhores arquiteturas que a gente tem essa liberdade à medida que a confiança é conquistada. Isso aí é muito legal, inclusive, porque às vezes é natural. Eu tenho uma experiência que eu trabalhei em um cliente que eu inicialmente trabalhei sozinho, eu trabalhava como engenheiro individual para esse cliente, alocado nele. Só que ele não era um cliente que tinha um conhecimento técnico e nem estava na área de tecnologia, mas o produto dele era muito core, muito centrado na tecnologia. Era uma plataforma de cursos e essa pessoa vendia cursos e material didático, né? Então, todo o processo e todo o core do produto dela era tecnologia, mas ela não era especializada em tecnologia. E a gente acabou, na verdade, trazendo bastante da nossa cultura e ensinando bastante, né, ajudando bastante a estruturar o processo de como que é esse produto na tecnologia, como é trabalhar com tecnologia, o que é ter um produto de tecnologia. Tanto é que, conforme esse projeto foi evoluindo, foi visto que foi necessário a adesão de um Product Manager no projeto, que veio da Trio também, e aí construímos já uma equipe. O que era para ser só um desenvolvedor acabou virando uma equipe ajudando a estruturar e guiar o próprio produto do cliente. O que para mim foi, assim, sensacional. Muito massa, muito massa. Bom, pessoal, acho que, assim, eu passaria muito mais tempo mesmo, assim, ouvindo cada um dos projetos de vocês. A gente conversou, assim, só pra vocês saberem aqui nos bastidores, nessas
idas e vindas do Terron aí com a internet e tudo mais. A gente tava conversando aqui sobre vários projetos que eles já fizeram parte, que eles fazem parte. E, gente, ó, de verdade, tem assunto pra um monte de episódio do Proxy. Eu não queria dizer nada, assim, mas já fica o convite aqui pra vocês voltarem outras vezes, até mesmo com outras pessoas juntamente com vocês, pra falar dos diversos desafios que vocês enfrentam, que vocês já enfrentaram, porque é muita tecnologia, é muita inovação, é muito teste, né? São muitas empresas com muitos contextos diferentes e que cada uma requer uma solução diferente, como a gente costuma dizer, não tem bala de prata. Certo, Terron? Com certeza, Thaís. Eu acho que é exatamente isso e é super legal, assim, a cada proxy eu tenho a impressão de que a gente a gente repete muitos assuntos porque é o que o mercado usa, é o que o mercado faz, então é um confirmando o outro, mas a gente vê uma ótica sempre diferente, né, e sempre centrado no dev, o dev, né, como stakeholder, como parte importante desse processo, e galera, o que eu faria, né, se eu fosse hoje um dev olhando, façam anotações, peguem essas dicas, boas práticas. Aí eu sempre faço aquele gancho, né, se conectem com o pessoal, vai lá no LinkedIn, procure a Trio, já segue a Trio. Você achou a Trio, você vai achar o Luiz, você vai achar o Samuel. O Diego vocês vão achar com certeza que não deve ter outro Diego com H e Y. Sacanagem, é verdade. No LinkedIn. Mas se conectem, né? Acho que esse conteúdo ele passa a ser vivo quando você faz algo além do que está acontecendo aqui, né? A gente falou tanto de comunicação. Se você só assistir, ele é só um conteúdo que está sendo entregue, mas ele pode ser uma porta de conexão, de network, de coisas legais que pode vir, né? E a gente tem ouvido vários feedbacks dos episódios anteriores, de pessoas que se conectou, já teve gente participando de processo seletivo de empresa que veio aqui no Proxy, então assim, aproveitem, né, acho que a intenção aqui é, de fato, conectar. Imagina só trabalhar com esses três, hein, galera, imagina como que não deve ser, se galera só comentando sobre os desafios, eu já fiquei empolgada já, e admirando eles tecnicamente, assim, de uma maneira muito grande, então imagina trabalhar com eles. Quero aproveitar, galera, agradecer demais a presença de vocês, muito obrigada a Trio, que disponibilizou essa galera aqui pra vir e abrir, né, como o Terron fala, a caixa preta, né, mostrar um pouco dos bastidores dos projetos, um conteúdo extremamente exclusivo que vocês não vão encontrar em outro local com esse nível de profundidade e de detalhe, então, muito obrigada, e eu quero passar a palavra pra cada um de vocês, deixar um recadinho. Terron, como que é mesmo? Esse é o momento em que acontece o que mesmo? Esse é o momento que vocês falam assim, temos vagas abertas. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer trocar esse papo com vocês e compartilhar um pouco dessa caixa preta, de como que a gente trabalha, e trabalha com muito amor e com muito orgulho em tudo que a gente faz. Obrigadão. Maravilha, Samuel? Olha, foi um prazer bater esse papo com vocês. Ainda bem que o Terron abriu essa deixazinha, porque a gente tem muita vaga. Entra lá no site, aplica, que vai ser um prazer receber vocês lá com a gente. Foi um grande prazer aqui para bater esse papo, né? E compartilhar e aprender também, né? Muitas coisas aqui. E acredito muito assim, né? A gente faz o que ama. Eu, particularmente, nem vejo o meu trabalho como um trabalho, né? E se você pensa mais ou menos nesse sentido, pode ter certeza. Acho que a Trio tem muito a oferecer. Esse foi mais um episódio do Podcast Proxy. Obrigado também você que tá aí, que assiste, que participa. Se você tá aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, curte, comenta o vídeo, compartilha esse link em todos os lugares. Compartilha no grupo de WhatsApp da empresa, no Slack, no Discord, onde tiver dev, você fala, cara, olha que legal esse conteúdo do Podcast Proxy. Eu já falei isso, faz tempo que eu não falo isso, né? Isso garante o meu emprego da Thaís aqui como host do podcast. E o crescimento da comunidade de tecnologia do Brasil. É isso aí, Thaís. É isso aí, pessoal. E a gente se vê na semana que vem. Boa.